Salve galera, Surrender Movement, aqui é o Alex Júnior e eu vou falar com vocês hoje sobre um tema muito da hora, que é Ninguém Manda em Mim. Você já se perguntou quem são essas autoridades na sua vida? E se você realmente deve se sujeitar a elas? A Bíblia nos ensina de maneira bem clara o que essas pessoas estão fazendo aí e se a gente realmente tem que se sujeitar a elas. Então vamos na palavra? Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades existem, foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Glória a Deus a isso. Glória a Deus. Então quer dizer que todas as autoridades que eu tenho sobre a minha vida não estão lá por acaso. Estão lá para um propósito. Quem colocou elas lá foi Deus. E eu acho incrível isso, que muita gente se questiona dessas autoridades. Para mim, esses dois versículos já são suficientes. Mas muitas vezes, se você está em dúvida quais são essas autoridades, nós vamos listar hoje 5 delas para que você possa compreender, com base na palavra, por que você tem que se submeter a elas. Então vamos lá. Autoridade número 1, pais. Vamos lá, Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre essa terra. Cara do céu, isso é muito importante, que tem gente que acha que tem data de validade para obedecer o pai e a mãe. É incrível. Até concluir o ensino médio, até concluir a faculdade, até eu fazer 18 anos, porque daí eu já sou maior de idade e não preciso mais obedecer. Hoje eu vou te falar uma coisa para que você entenda e guarde isso no teu coração. Até o fim da tua vida ou da vida deles, você tem sim que obedecer os seus pais. A Bíblia não nos dá data de validade para a obediência aos pais. Você tem sim que se sujeitar a eles e obedecer a eles. Tá bom? Agora para a nossa segunda autoridade, são os professores. Lucas capítulo 6, versículo 40. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. E eu fico muito louco. Eu quase perco a cabeça quando eu vejo vídeos de insanidade dentro da sala de aula. É muito... ultrapassa da normalidade, assim. Você vê vídeo de gente tacando coisa no ventilador, gente jogando cadeira, quebrando materiais na sala de aula, batendo em professor. Cara, dentro da sala de aula, o teu professor é o teu mestre. Não é ele que te ensina, não é ele que te educa ali naquele momento. Então ele é o seu mestre, você é um discípulo. E você não está maior do que ele. Você não está acima dele. Então sujeite-se a ele, porque ainda assim, nesse versículo há uma promessa, porque todo aquele que for bem preparado se torna igual ao seu mestre. Tá bom? Então, escute seus professores, obedeça-os e honre-os. Nós vamos agora para a nossa terceira autoridade, que são os chefes. Tito, capítulo 2, versículo 9 e 10 diz assim: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. E é uma coisa que a gente tem que parar para refletir, cara, porque eu vejo gente chegando na igreja no domingo, levantando a mão, adorando. Agora nós estamos nas lives, mas levanta a mão, ora, chora, clama para Deus abençoar a semana, porque não é difícil, porque tem muita aprovação, porque o trabalho não é fácil, mas de repente chega na segunda-feira e não se submete à liderança e à autoridade do seu chefe. A Bíblia diz para você obedecer em tudo o seu chefe, o seu Senhor.
para que manifeste a beleza da doutrina do Senhor. Vamos agora para a nossa quarta autoridade, que são os pastores e líderes. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedeçam aos seus pastores, em algumas versões falam líderes, e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso a vocês. E gente, pelo amor de Deus, como tem dentro da igreja pessoas que acham que só porque devolve o dízimo à casa do Senhor, pensa que o pastor é funcionário deles e tem que trabalhar para eles. Mas na verdade a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina você a obedecer, a se submeter à autoridade deles. Então eles sim têm poder sobre a sua vida. Então se submeta, obedeça ao seu pastor, obedeça ao seu líder espiritual, de maneira que o trabalho dele seja uma alegria e não um peso. Vamos agora para a nossa quinta autoridade, que é a polícia. Romanos capítulo 13, versículo 3 e 4. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Então você aí que fica metendo pau na polícia e nas autoridades, aí pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, para com isso. Reflita sobre isso. Eles não portam a espada sem motivo e não cabe a você julgá-los por causa disso. Cabe a você se sujeitar, cabe a você a obedecer e respeitar essas autoridades. Quer viver livre disso? Não pratique o mal, pratique o bem e ela o enaltecerá. E agora um versículo para você que vive falando mal da polícia ou de alguma autoridade pelo Facebook. Êxodo capítulo 22, versículo 28. Não blasfemem contra Deus e nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Então você que fica metendo pau, falando mal, cuidado. A palavra de Deus ensina a não amaldiçoar nenhuma autoridade do povo. Então não importa qual seja, não amaldiçoe. Pelo contrário, ore, abençoe para que Deus dê sabedoria a essa pessoa. Então qual é o limite dessa obediência a essas autoridades? A Bíblia nos coloca o limite. Então vamos lá para Atos capítulo 5, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então quando qualquer uma dessas autoridades te exigir alguma coisa, te pedir para fazer algo que não está aqui nesse livro, você tem respaldo bíblico para falar assim: olha, não é de acordo com aquilo que eu vivo, não faz parte do meu caráter como cristão, então eu não vou realizar. Você pode pensar em algumas dessas situações, possivelmente você já passou por uma delas. Não se preocupe em, entre aspas, desobedecer, porque você está obedecendo primeiro a lei de Deus. Amém? Então Deus abençoe sua vida e tenha uma ótima semana.